Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos falar com vocês hoje sobre um tema muito legal, ao menos para a gente né? Vamos falar daquele tema que o pessoal vem aqui no comentário perguntar quem é você na fila do pão, quem é você para julgar e aquele negócio todo. Só que a gente transformou isso em um livro. Vamos falar sobre nossos amiguinhos, nossos coleguinhas, tá dando para pegar aí bem dela, tá? Não tá? E falaram até no outro comentário que você vai pro inferno. Falaram lá. Não, que você e a Débora, o Lago vão orar de Fogo, por mim para eu ser liberta. Então. O Lago de Fogo lhes aguarda, viu? Esse pessoal não crê em Lago de Fogo, né? Então tá dizendo que aguarda eu e você junto, ó. Sua mãe eles cortaram fora. Mas vamos deixar, né? É que sua mãe não aparece aqui no canal, né? Só eu e você tá tomando um tiro. Gente, antes da gente chegar no Lago de Fogo dos Adventistas, nós vamos deixar esse livro para a posteridade aí, ó. Azazel, Adventista do sétimo dia e sua expiação luciferiana. Vamos falar disso aqui agora, falar um pouquinho do que está nesse livro aqui. E se você é adventista, fica aí, né? Escuta o que a gente tem para dizer. Ou se você flerta com o adventismo. Gente, uma coisa que frequentador de seita não é honestidade, veja o que eu vou falar. Honestidade acadêmica, tá? Honestidade acadêmica. Não estou chamando as pessoas que frequentam a seita de desonesto, não. De mau caráter, nada disso, não. Até porque tem pessoas, de fato, que visitam a seita, né, Débora? Que são de seita que nós conhecemos, né? De Testemunho de Jeová, Adventista, Congregação Cristã. Nós conhecemos pessoas, irmão, muito honradas desse meio, tá? Pessoas que tem um tratamento assim com outra pessoa, né, Débora? Muito bacana mesmo, ou seja, disso daí não. Nós quando falamos aqui em desonestidade, é desonestidade intelectual, tá? Que a gente usa muito isso no meio acadêmico, né? As pessoas que dizem metade da coisa, né? Ou omite a outra. Ou seja, então, meia verdade, irmão, não existe. Meia verdade é só uma mentira contada pelos pedaços. Então, vamos aqui colocar os pingos nos is com vocês, não o pingo no is da Jovem Pan, que está meio defasado, mas vamos colocar isso aqui junto com vocês agora e falar desse tema aqui, se você quiser esse livreto. É um livretinho rápido, conto ligeiro, tá pegando ele por aqui, não tá? Hoje eu tô cheio de bode do lado, tô a pura maçonaria aqui hoje. Se você quiser esse livretinho, já pode adquirir ele, a gente envia para todo o Brasil. Tá na promoção como adquirir ainda no nosso zap. Eu não tive tempo ainda, nem eu nem a Débora, de abrirmos a loja. Dá para abrir no YouTube, né? A loja, né? A gente não teve tempo ainda de abrir, então você compra direto no nosso zap aqui. Entre em contato comigo, vai ficar aí embaixo na descrição do vídeo. Mas vamos falar disso aqui. Adventista do sétimo dia e a sua expiação luciferiana. Aí é que tá o pega para capar todo. Vamos, e ruído, irmão, você vai ouvir, igual esse daí agora. Se você está ouvindo isso de fone, me perdoa, não dá para editar isso aqui, tá? Até porque o vídeo entra em stream e não tem como editar muita coisa. E também tá essa bagunça aqui atrás de mim que a gente tá mudando também, né? E vamos lá, né? Estamos mudando, a Débora fez assim, ó. E onde a gente vai dar para gravar melhor, né, Débora? É um lugar um ambiente mais tranquilo para gravar tudo isso, então vai ser legal. Mas vamos lá, queridos, vamos falar sobre Adventista do sétimo dia e a sua expiação luciferiana. É isso mesmo que você ouviu e é isso mesmo que você leu. Os adventistas creem, e não venham me dizer que não é assim, porque o que eu fico pensando é adventista e arminiano. É uma dupla perfeita, até porque toda seita é arminiana, né? Eu não conheço uma seita calvinista. Aí vem aquele, eu acho que é o Martinez, né? Falar, não, é que os calvinistas, os Congregação Cristã, quem fundou foi um calvinista. Não foi. Um ex-presbiteriano saiu da presbiteriana, começou a acreditar em discos voadores, em vozes do além que falava com ele, e abriu a Congregação Cristã do Brasil, tá? Não foi um presbiteriano, já tinha deixado de ser calvinista faz muito tempo, tá bom? Que fique isso aqui bem claro. Sim, ele foi presbiteriano em algum tempo da vida dele, isso aqui ninguém nega. Mas dizer que a Adventista do sétimo dia é calvinista, a Adventista, não me perdoe, a Congregação Cristã é calvinista, é porque o cara nem conhece a Congregação Cristã e nem conhece calvinismo. Isso é uma junção tosca. Mas toda seita, ela se declara arminiana. Por que será?
porque Armínio é mais próximo do catolicismo do que tudo. Mas eu venho em outro vídeo falar sobre Armínio, tá? Deu para ver que eu tô com a língua afiada esses dias, né? No outro vídeo eu venho falar sobre Armínio aqui e o negócio vai pegar fogo. Vamos lá. Vamos ver o que diz o texto Adventício Sétimo Dia e sua expiação luciferiana. Vamos lá. A introdução. Lançará sorte, Levítico 16, 18 ao 10. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar ao bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico 16, 8 ao 10. Segundo os textos sagrados de Levíticos, todos os pecados do povo eram absolvidos pelo santuário. E o santuário, bem como todos os rituais ali feitos, estão descritos nas leis cerimoniais que apontam diretamente para a pessoa e o ministério de Jesus Cristo. Ou seja, vamos lá. Se não der para falar tudo aqui, a gente deixa um pedaço para o outro vídeo. Mas veja só. O que acontece aqui é que todo o contexto ali de ritualístico do santuário, do tabernáculo e do santuário em si, apontavam diretamente para Cristo. Como nós vamos saber disso? Desta forma, não importa o que ocorresse ali no tabernáculo. Tudo era sobre a pessoa de Cristo. E nada poderia fugir a este critério. Como está escrito, esses rituais são apenas sombras do que havia de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Você pode ler correlações disso em Colossenses 2,17, Hebreus 8,5 e Hebreus 9,9. 9, 23, 24 e 26. Ou seja, todo o ritual do santuário apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Nunca o ritual do santuário apontou para Satanás. Então, só daqui e somente por aqui já deveríamos jogar fora a ideia de que Lúcifer é coparticipante da expiação do pecado do povo. Como dizem os adventistas, nós vamos chegar mais à frente disso. Veja bem uma outra coisa aqui. Sendo assim, cremos que Cristo, uma única vez, ofereceu o sacrifício, mostrando que todo aquele ritual, desde a expiação do pecado até a lavagem do sacerdote, até mesmo os pregos batidos no chão do deserto para sustentar a tenda, tudo representava Cristo e nada além disso. Todo o santuário, tudo que se tinha ali, até os pregos que bateram no chão para sustentar a cortina do santuário, representava Jesus Cristo. É o que está escrito nos textos que nós falamos agora há pouco. Colossenses 2,17, Hebreus 8,5, Hebreus 9,9, 23, 24 e 26. Porém, para satisfazer a sua carência de um melhor entendimento bíblico, com uma doutrina translocada de um certo juízo investigativo, os adventistas do sétimo dia se apropriaram de algumas crenças judaicas pós-exílio babilônico e tentam, de forma assoberbada, afirmar que Satanás faz parte do escopo da expiação. Veja, a ideia, nós vamos falar daqui a pouco, a ideia dos adventistas de tentarem manipular a coisa de Satanás fazer parte do ritual no santuário é justamente para apoiar a ideia do da famigerada ideia deles de um juízo investigativo, que nós vamos falar em outro vídeo aqui também sobre esse tal desse juízo investigativo, e talvez ele vire um livreto desse. Tá? O juízo investigativo dos adventistas do sétimo dia, irmão, não tem sustentabilidade nenhuma na escritura isso, a não ser no livro da profetisa deles lá, né, que não quero dizer nada, né, mas ficou por lá e teve essas visões. Mas também para quem teve uma visão dizendo que Satanás pediu para ser perdoado por Jesus, né, não? Então não vamos aqui discutir muita coisa, né? E isso diz Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva, que é um cientista, né? É um arqueólogo, né? Um cara altamente acredita nesses contos de carocha. Meu Jesus amado. Mas que história é esta? Levítico afirma mesmo que Azazel é um demônio e ele deveria levar o pecado dos remidos em Cristo? Ora, se Azazel tivesse mesmo um bode como um símbolo dele num ritual do culto hebreu,
Então não deveríamos supor que ele também estava sendo cultuado no tabernáculo? Essas são as perguntas que eu mando para os adventistas. Tá? Se Azazel, se o bode emissário ali, o que eles chamam de Azazel, é um bode para o diabo, então o diabo também estava sendo cultuado no tabernáculo? É uma coisa a se pensar, né? Por isso que o nome do canal é Crer, é também pensar, né? Bate na cabeça aí. Então vamos lá rapidamente aqui. A palavra expiação, ela vem do hebraico ratar e kafar, ou kapar, e do grego ilasterion, como está em Romanos 3, 25. Está ligado diretamente a uma ideia básica de reparação ou resgate. Então, a expiação era de fato uma reparação ou um resgate. Resgatar alguém que não podia pagar. Era como se comprar um escravo. Paulo usa essa palavra em Corinto também, quando diz que ele nos comprou na feira de escravo. De onde veio a ideia de Azazel? De onde veio essa ideia de Azazel ser um bode para o capeta? Vamos colocar aqui primeiro a ideia de Azazel como um demônio, gente. Você vai permear a sua Bíblia inteira e não vai achar esse nome lá. Nem no hebraico você acha. Primeira coisa. Nem no hebraico você vai achar esse nome. Tá? Porque colocar o nome Azazel dentro do escopo de Levítico é um marabales hermenêutico, linguístico que a adventista faz que, cara, eu não conseguiria fazer nem com toda a cachaça do mundo. Eu acho que nem o Lula bêbado consegue fazer isso. Mas vamos ver. Nem vocês podem mais falar que o Lula é bêbado, né? Não pode mais falar que ele é muita coisa. Mas vamos deixar para lá. Este termo Azazel vem de uma confusão verbal e também de um mito babilônico. Olha bem, de onde vem a ideia de Azazel. De uma confusão verbal e um mito babilônico. Vamos falar em primeiro plano sobre o termo linguístico. A confusão está no termo bode emissário, que aparece no livro de Levítico. Para entendermos bem os termos, os adventistas afirmam que o termo para emissário é Azazel. E que este é um nome próprio de uma pessoa, colocando assim a conotação que existem dois bodes emissários. Um é para o Senhor Jeová e o outro é para Azazel, que eles consideram ser Satanás ou um demônio. Olha só, isso é eles que dizem, tá? Por isso que o nome do livro é Adventista do Sétimo Dia e a sua expiação luciferiana. Mas vamos ver mais. Porém, para traduzir esta palavra e este texto, nós devemos entender que a palavra Azazel ocorre apenas 3 vezes na Bíblia. E é justamente aqui em Levítico. O Dr. Van Gameren diz: o termo Azazel é encontrado 3 vezes no Antigo Testamento, todos num ritual de expiação. Levítico 16:8, Levítico 16:10 e Levítico 16:26. Só no capítulo 16 de Levítico ele é encontrado. Os estudiosos traduziram basicamente de 3 formas. Primeiro, uma combinação de Z mais ZL, literalmente. O bode que se vai embora, ou seja, o bode expiatório. 2. O termo que significa um lugar acidentado e difícil, baseado na tradução Ar, Sazia, Jube, Azar, um despenhadeiro escapado. Terceiro, um nome próprio, ou seja, o nome de um demônio. Esse é o Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Você pode pensar aí, os adventistas, está vendo? O terceiro diz que pode ser um nome próprio. Calma, vamos chegar lá. Tudo com calma para a gente poder chegar. Sobre isto, o Novo Dicionário Internacional do Antigo Testamento diz: a palavra, deixa passar esse rachador. Sobre isso, o Novo Dicionário Internacional do Antigo Testamento diz: a palavra tem sido entendida e traduzida de diversas maneiras, as versões antigas. Septuaginta, Simaco, Teodócio e Vulgata entenderam que indica o bode que se vai, considerando-a com 2 palavras hebraicas, bode, e azal, virar-se. Olha bem, as maiores versões consideram que é a junção de 2 palavras, res, ou es, bode, e azal,
virar-se. Mediante a associação com o árabe azalá, banir, tirar ou tirar, ela tem sido traduzida como para remoção total. A interpretação rabínica em geral tem considerado que essa palavra designa o local para onde o bode era enviado. Um deserto, um local abandonado ou ponto elevado de onde o animal era atirado. Veja bem, vamos ver mais. Então, seguindo as tradições mais antigas, ficamos com um termo que é mais plausível e que melhor se encaixa no contexto do culto do tabernáculo, que é a afirmativa de que Azazel não é um nome próprio, e sim um termo de junção de duas palavras que quer dizer o bode que se vai. Só isso. Ou também não temos dificuldade com a segunda tradução, que é quase a mesma da primeira. Mas a terceira opção não remonta aos tempos do hebraico arcaico. Vem invernizada por heresias letais e contradiz o próprio texto de Levítico. Sobre a ideia de Azazel ser um demônio ou um diabo, as implicações para tal afirmativa são um desastre total para o texto imediato, quanto para a subsistência do próprio Antigo Testamento. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, Azazel não quer dizer demônio, não é um nome próprio. É a junção de duas palavras, que é res ou res, bode, e azal, virar-se. Ou seja, o bode que se vai, o bode que se vira, o bode que faz todo sentido. O sacerdote colocava a mão sobre ele, virava ele e mandava embora. Ou alguém jogava ele no monte escapado, no monte cheio de pedra, e ele morria lá, que era para não ter o risco dele voltar de novo para o santuário. Então veja, nunca se teve num hebraico arcaico a ideia de que era um nome próprio. Não tinha essa ideia lá. Nunca foi a ideia, como eu posso dizer, a ideia original do texto de Levítico. Os adventistas falam mesmo que o bode é o diabo e o pecado é colocado sobre ele. Vamos ver isso aqui. Essa acusação, irmãos, ela é muito pesada porque a gente tem que saber onde eles dizem isso, então. Será que os adventistas dizem assim, olha, o bode de fato é isso? Vamos ver se ele diz. Os adventistas falam mesmo que o bode é o diabo e o pecado é colocado sobre ele? As seitas são bem complicadas, pois seus expoentes escrevem coisas que depois eles mesmos afirmam que não escreveram. Ou não foi bem assim que eles queriam dizer. Mas vamos ver o que a crença adventista afirma quando diz que sim, o bode de Azazel era o bode dedicado a Satanás. Lembre-se do que estamos tratando aqui. Aqui é expiação de pecado, ou seja, se o bode era para Satanás e o ritual que estava sendo feito era para expiação de pecados, então a soma de 2 mais 2 não é 5. A soma de 2 mais 2 é 4. Então sim, o diabo tem a ver na expiação do pecado segundo os adventistas. Ora pois, o sacrifício era completo com um bode só? A resposta é não. Para o sacrifício ser completo tinha que ser usado o quê? Os 2 bodes. Se estão usando os 2 bodes e um é do capeta, então o capeta tem parte na expiação do pecado também. Ou seja, os adventistas vão tentar correr disso, vão tentar fugir disso aqui nos comentários, mas essa é a soma de 2 mais 2, meu Deus do céu, não tem como. E aonde eles dizem isso? No livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras, de edição adventista, que é a editora Casa Adventista, está assim: como seria purificado o santuário e o que aconteceria finalmente com os pecados do povo? A resposta: da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação para si e pela casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Aí ele cita Levítico 16, 5 ao 8. O termo hebraico que corresponde, agora ele vai começar a dissertar. E aqui até então era o versículo, agora aqui é o período. Vamos lá. O termo hebraico que corresponde bode emissário é Azazel. É usado como nome próprio. E segundo a opinião dos mais antigos hebreus e cristãos, ou seja, isso aqui é uma inverdade. Nós acabamos de ver que o hebraico arcaico, o hebraico antigo, não dizia hora nenhuma que Azazel é um nome próprio. Eles já começam aqui
mentindo. Isso aqui é um aparato que a gente falou agora há pouco, que chama-se desonestidade intelectual. Nenhum hebraísta antigo disse isso. Isso veio partir, é uma coisa aí de um mito isso aqui. Aí eles dizem, vamos lá. O termo hebraico que corresponde ao bode emissário, Azazel, é usado como nome próprio. E segundo a opinião dos mais antigos hebreus e cristãos, referem-se a Satanás, ou um anjo que se voltou e persistiu em rebelião e pecado. Ou seja, eles estão dizendo sim aqui que o bode, que o Azazel é o diabo. Vamos lá. Depois de haver feito expiação, é um livro que eles têm lá de perguntas e respostas da editora Casa, e a página que eu estou lendo é a página 199 a página 200, tá? Do livro deles. Depois de haver feito a expiação pelo povo no lugar santíssimo, o que fazia então o sumo sacerdote? Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Levítico 16, 20, 21. Agora ele vai dissertar sobre esse texto. A oferta do bode do Senhor purificava o santuário por essa oferta. Os pecados do povo transferido para ali durante o ano era expiado, mas por essa oferta não ficava liquidada nem destruídos. Olha bem, a oferta com um cordeiro só, a oferta do santuário, não era completa, segundo eles. O bode emissário, que simboliza Satanás, o grande tentador e originador do pecado, era levado ao santuário e sobre a sua cabeça era levado todos aqueles pecados expiados. Olha que coisa de doido. O envio do bode para o deserto separava para sempre o povo do pecado. O que é que eles estão dizendo aqui? Que se o bode do diabo não tivesse no meio do sacrifício, o sacrifício não era completo. Olha que coisa de doido isso aqui. É ou não é uma crença diabólica isso? Veja o que eles disseram, é eles que estão dizendo. Veja, mas por essa oferta não ficava liquidado nem destruídos os pecados. Então, Satanás faz parte da expiação do pecado dos adventistas. Parabéns, vocês são um gênio. E daí vocês vêm aqui dizer que são geniais, que não são seita. É isso mesmo, né? Vamos ver mais. Vejamos ainda o que é dito pela profetisa dos adventistas, a quarta pessoa da Trindade, Ellen Goldwhite. O que ela diz? Ela diz assim, a minha corretora, que é a irmã Dara, ela diz assim, o senhor não precisa ser tão irônico, não precisa disso. Só escreva. Aqui é uma ironia que eu coloquei, tá? Mas veja o que Ellen White diz. Um substituto era aceito em lugar do pecador. Mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Olha que loucura. Vê, isso é ela falando. O pecado reconhecia a autoridade da lei. Confessava a sua transgressão e expressava sua fé no Redentor vindouro. Entretanto, não ficava inteiramente liberto da condição da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo emprestado uma oferta pela congregação, adentrava ao lugar santíssimo, espargia o sangue dessa oferta sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, a fim de santificar os seus reclamos. Então, na qualidade de mediador, tomava sobre si mesmo os pecados e os retirava do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, figuradamente transferia todos os pecados ao bode. Este era então o portador de tais pecados, os quais eram considerados como para sempre separados do povo. Ou seja, livro O Grande Conflito, da editora Casa, página 238. Ellen White está dizendo aqui que os pecados do santuário, o sacerdote absolvia o pecado do santuário e colocava o pecado sobre o bode, ou seja, sobre o diabo. Isaías 53 mandou lembrança para essa mulher. Veja o que é dito. Ele levou sobre si. Isaías 53, de novo repetindo. Isaías 53 mandou lembrança para Ellen White. Não é o diabo que leva o pecado. É o próprio Cristo, como está em Isaías 53. Mas vamos deixando isso de lado, porque
Todos os mestres da doutrina adventista do sétimo dia são enfáticos em afirmar que o bode emissário é o diabo e que os pecados são colocados sobre o diabo de forma punitiva, para que o diabo carregue o pecado do povo de volta, pois para eles o diabo é quem promove o pecado. Então nada mais justo do que ele levar o pecado do povo depois de tudo. Olha que coisa de doido isso. Para assegurar esta crença de que o diabo é o bode emissário, os adventistas usam meias verdades e afirmam que esta era a crença dos judeus antigos. Mas assim, eles não lançam mão do texto de teólogos cristãos que têm e assim eles lançam mão de teólogos cristãos que têm essa mesma ideia. Mas na maior parte das citações, eles citam apenas metade do que os teólogos estão afirmando. Muitos teólogos que eles citam fazem referência a 3 ou 4 visões sobre o texto e não mostra a sua própria visão, deixando aberto para a conclusão do leitor. Ou seja, eles assim, vamos supor assim, Matthew Henry acredita nisso? Não. Os teólogos que eles citam, eu voltei para ler, que aqui tem muita literatura disso, voltei para ler os teólogos que fica aquele Leandro Quadro, Rodrigo Silva, essa turma citando eles. Eu voltei para ler os teólogos e eles nunca asseveram isso. Eles dão 3, 4 visões. O fulano acredita nisso, o Beltrano acredita nisso, o cicrano nisso, e ele mesmo não dá a dele. Aí o que é que ele faz lá? Ele vai lá e diz, olha, o fulano aqui acredita nisso. Não, o fulano deu 4 visões sobre o mesmo assunto. E não falou a dele. Então, essa é as meias verdades que eles ficam citando. Qual é a dificuldade de se acreditar nisto? Então, mostramos como os adventistas creem que o diabo é o bode emissário. E não tem nenhuma pretensão de esconder isso. Porém, aqui reside uma pergunta bem simples. Qual a dificuldade de se acreditar nisso? Ou melhor, quais as implicações teológicas e filosóficas isso traria para a igreja? Ou ainda, isso realmente importa? Vamos ver aqui. Uma grande dificuldade para se acreditar nisso será exposta agora. Primeiro, a questão hermenêutica. Precisamos entender que, para sabermos sobre o que o texto está falando, devemos, em primeiro plano, estudá-lo bem. Então, quando temos algum texto obscuro demais, ou um único texto que esteja falando sobre determinado tema, devemos recorrer ao contexto linguístico dentro do próprio texto, verificar se existe alguma simbologia, ou se o texto e o objeto do texto estão apontando para um tipo dentro do próprio livro que estamos lendo. Ou seja, você não pode pegar um texto obscuro, isso é regra da hermenêutica. Você não pode pegar, você quase travou tudo, né? Você não pode pegar um texto obscuro e usar aquele texto obscuro de farol para uma doutrina. Não, você pega um texto obscuro e pega outros textos diretamente do próprio contexto do livro e lança sobre ele. Não tendo naquele livro, você vai tentar buscar outros. Mas ele não pode ser usado de farol. É os outros que vão fazer o farol para ele poder ir até lá. Então os adventistas estão usando um texto totalmente obscuro dentro do contexto, e esquecendo-se do contexto do próprio livro, né? Ou seja, a hermenêutica nos ensina a fazer a tradução dos simples para o complexo. Porém, é justamente o contrário do que os adventistas estão fazendo nesse texto. Como é peculiar das seitas, eles sempre baseiam suas doutrinas em complexidades, onde os simples não entenderão muita coisa, mas estarão presos ali por muitos motivos que não sejam hermenêuticos. Ou seja, a maioria de quem está preso numa seita, você pode ver. Vai nos comentários, tem um vídeo do Nicodemos aqui no nosso canal, falando sobre Congregação Cristã do Brasil. Tem um vídeo que está com quase 1 milhão de views. Vai lá nos comentários, você vai ver o pessoal falando, é da Congregação Cristã. O pessoal que está lá falando, é a obra de Deus, eu estou aqui, eu me senti muito bem, eu estou aqui por causa disso. Nunca usa-se a Bíblia. Tem um livro nosso aqui sobre o véu, né, Débora? Sobre o véu, a Congregação Cristã e o uso do véu. Se você for ler lá, não tem uma coisa refutando a Bíblia. É só me excomungando e dizendo que lá é a obra de Deus, conhecer a graça de Deus e lá é que é o certo e tal. Ou seja, a questão hermenêutica não é uma questão que aceita o use para prender ninguém lá. Eles usam outros meios, outros métodos, né? Então, o segundo ponto, para não se acreditar nisso. Acreditar que o bode Azazel é um bode para o diabo é muito complexo dentro da estruturação do próprio texto de Levítico 16. Se pegarmos o texto desde o início, veremos que o sacrifício dos 2 bodes é feito diretamente ao Senhor Jeová. Versículos 7 e 10.
Também tomarás ambos os bodes e os porá perante o Senhor e à porta da tenda da congregação. Mas o bode sobre o qual cair a sorte, para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Oh, meu Deus do céu, qual a dificuldade disso aqui? Neste texto fica muito claro que os dois bodes fazem parte do mesmo sacrifício e que estes dois bodes eram oferecidos perante o Senhor. Não vejo como um substantivo hebraico poderia quebrar este texto e tornar tomar um suposto demônio como figura do segundo bode, sendo que o texto está afirmando com toda a veemência que os dois bodes são o mesmo sacrifício. E se são o mesmo sacrifício, eles são parte da mesma coisa. Os dois bodes representam Jesus. Não tem esse aqui é o cão, aquele ali é o bestão. Só na cabeça de Ellen White fazer uma coisa dessa, gente. Não tem a questão disso aqui. Então, eu não vou ler todas as implicações, para o vídeo não ficar muito grande, para você poder comprar o livro também, né? Mas vamos ver. De onde veio a crença de Azazel, então? Azazel, a quinta coisa é que Azazel, vem a ideia de Azazel do livro de Enoque. Olha bem, de onde os adventistas pegaram isso. Azazel, como nome de um anjo caído, ou chefe dos demônios do deserto, não faz nenhum sentido por motivos lógicos, teológicos e históricos. A ideia de se oferecer um bode a um anjo caído por nome de Azazel parece não fazer nenhum sentido, pois quando colocamos esta ideia em confronto com outros textos sagrados do próprio livro de Levítico, isto fica muito inviável. O próprio texto de Levítico 17:7 rechaça a ideia de se sacrificar para um demônio bode, não deixando nenhuma margem para se acreditar que o bode Azazel de Levítico 16:7 e 10 seja de fato um demônio bode. Se o texto de Levítico 17:7 está fazendo uma proibição, não faz sentido acreditar que o mesmo Deus mandou fazer o que proíbe no capítulo anterior. Se em Levítico 17:7 está proibindo qualquer tipo de ligação de culto ali com espíritos fora do arraial de Israel, por que é que Levítico 16:7 e 10 ia estar mandando oferecer um bode para o capítulo? Então não faz sentido. De onde vem a ideia de Azazel para a gente acabar? De onde vem a ideia de Azazel ser um anjo caído? Esta ideia foi levantada por muitos judeus ainda envolvidos com misticismo, que juntaram algumas tradições judaicas e misturaram com religiões ocultistas babilônicas. Estes formaram o que ficou conhecido como a Cabalá. Desta forma, muitos místicos construíram uma narrativa de ideias e começaram a escrevê-las em livros, no afã de que estes também se tornassem livros sagrados. Nestes tempos, as tradições orais eram as únicas coisas que sobraram para os judeus, pois o templo estava destruído e o que restou do povo do culto e o que restou do seu culto estava totalmente corrompido pela própria mística babilônica. Ou seja, de onde vem a ideia de Azazel? De um monte de judeu que se envolveram com o misticismo babilônico e criaram essa ideia e transformaram o livro de Enoque. Então, o livro de Enoque tem um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar ele no encarte, vai aparecer por aí ou aqui, depois que você ver esse vídeo, você vê ele, que a gente vai falar sobre o livro de Enoque. Então, o real sentido dos dois bodes, querido, é Jesus Cristo. Nunca foi e nunca será Satanás. E sim, os adventistas que afirmam isso, eles têm que acreditar por A mais B, porque é a soma de 2 e 2. Se o diabo está envolvido na remissão de pecado, na expiação de pecado, então o diabo é remidor do pecado do povo adventista. Gostando ou não, compre esse livretinho aqui, é um livretinho muito legal, muito bacana. Ele saiu agora que ele saiu, acho que foi ontem, cadê? A ficha dele está aqui, ele saiu dia 16 de maio, chegou aqui na nossa mão, de 2024. É um livrinho maneiro, chegou agora, escrito por mim. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, faz isso aí, ok? E se você chegou até aqui,
Irmãos, eu nunca peço isso, mas compartilha, eu peço pouco. Compartilha esse vídeo, faz chegar nos adventistas, que eu gosto deles aqui no canal, me esculhambando, me xingando. E adquire nosso livro, curte aí o vídeo ou dá o seu dislike, faz qualquer negócio, mas comenta também. E que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.